Olá, vamos falar da redação da VUNESP, que é importante, né, para que vocês possam fazer uma boa redação. Gente, eu sempre começo as minhas aulas indo ao edital, porque sempre a minha primeira dica é essa, né, edital. Por quê? Porque não tem como você passar no concurso público, na prova de redação, sem você desconhecer os critérios que são exigidos para sua prova, tá? Só para vocês terem noção, a VUNESP, quando ela faz separação, isso aqui é um edital da Câmara de Piracicaba, tá bom? A VUNESP, quando faz a sua divisão de pontos, ela vai trabalhar 3 aspectos: tema, estrutura e expressão. Tá vendo aqui na letra C? Expressão. Esses 3 aspectos, eles até lembram um pouco a Fundação Carlos Chagas nas suas cobranças, mas lembram, gente, só o enunciadozinho, tá bom? Só aquilo ali. Porque, na verdade, a banca vai fazer seus próprios recortes, perfeito? Então, chamo a atenção de vocês aqui para que a gente possa entender. Não tem como passar em concurso público sem conhecer critério. Isso eu sou chata com os meus alunos, eu falo, tem que dominar critério de banca, porque se não dominar, não resolve. Tá? E por onde começa essa discussão toda? Ora, vamos começar então pelo critério tema, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir este critério aqui num tema de redação nosso, porque aqui eu separo exatamente da forma como a VUNESP entende o processo avaliativo, porque uma coisa é o que está no edital. Outra coisa é como o padrão, ou seja, a grade de nota se apropria do edital. Então, nós vamos aqui observar como que a grade da VUNESP trabalha estes aspectos, tá? Essa pontuação que você está vendo aqui, naturalmente, é uma pontuação simulada. Não tem como a gente saber ainda qual vai ser a divisão que a VUNESP costuma dar para seus discursivos, depende de cada caso. Mas o que é importante é que você entenda esses critérios que estão ali no quadrinho da abordagem esperada. Perfeito? Bom, sobre o critério tema, então vem aqui comigo para você entender a partir daqui, não é? Quem está no curso, esse material está exatamente na aula 1, 2, 3, 4 são as aulas de tema, então você tem esses materiais lá. Gente, primeiro, não abordou o tema, você já sabe que é 0, isso em qualquer concurso público, não é uma novidade para ninguém. Aborda tangencialmente o tema, tratando apenas de um dos seus aspectos. O que é abordar tangencialmente? Acontece bastante, né? Vamos supor que esse círculo represente exatamente o tema. E que tudo que você for falar na sua redação tem que estar aqui dentro. Tem que pertencer ao campo semântico, ao campo de referências deste assunto. Mas sem querer, você às vezes extrapola, né? Você vai lá fora um pouquinho para falar de aspectos que não são do tema. E aí, quando você vem aqui para fora, é a hora que a banca começa a trabalhar os seus conceitos. Sim, a VUNESP divide a nota por conceitos, certo? E esses conceitos vão definir uma espécie de gradação da sua nota. Ela vai dando uma espécie de gradação para sua nota. Por exemplo, se você abordar o tema de forma tangencial, você vai tirar alguma coisinha. Por exemplo, isso aqui vale 8 pontos, né? A banca vai tirar mais ou menos 1/4 da nota, então aí você tem 2 pontos. Se você aborda de forma incompleta, o que ela chama de forma incompleta? É o seguinte, às vezes você exibe alguma contradição no texto, ou falta um mecanismo de comprovação de ideias, ou ainda existem soluções para mitigar a problemática. Preste atenção que isso daqui você não vê no edital. Isso aqui é a Júlia passando isso dentro do curso. Exatamente por quê? Porque isso aqui já vem naquela fase que o examinador já corrigiu a sua discursiva e que você vai se deparar com esses apontamentos que ele vai fazer, tá bom? Então isso aqui eu já trouxe para você de provas anteriores para você ter uma noção. Gente, o que é uma abordagem incompleta que faz com que você tenha um aproveitamento aí da ordem de 70% na nota do tema, tá certo? Não muito mais do que isso, vamos dizer assim. E que é chato porque infelizmente, não é o que, vamos dizer, colocaria você ali vamos dizer assim, na reta de você tirar uma nota de excelência. Ora, gente, exatamente essa parte, ela diz respeito, não é, a você trabalhar argumentos. O que é importante para não errar essa parte? Você trabalhar argumentos que
venham em direção ao tema. Como assim, Júnior? Eu vou citar um caso que está em voga, então, que é um caso que todo mundo domina, então vale a pena, domina, assim, todo mundo sabe o que se está falando, né? Então vale a pena citar este caso. Por exemplo, o caso da reforma da Previdência, o texto atual que está sendo votado, né? O texto da base do governo. Então, você faz uma redação discutindo essa reforma da Previdência e se posicionando, vamos supor, de forma contrária a esta reforma desde o início. A sua posição é pela oposição, tá certo? Você se opõe à reforma. Então você vota aqui pelo não. E aí você vem construindo as suas razões ao longo da sua redação. Porém, num determinado momento, você resolve falar de um aspecto positivo da reforma. Olha só, num determinado momento você fala de um aspecto positivo da reforma. Tem que tomar muito cuidado quando você opta por falar desse aspecto positivo, porque a depender da forma como você vai escrever isso aqui, isso pode soar contraditório. E não como aspecto de ressalva, mas como aspecto de contradição mesmo. Então eu sempre falo para meus alunos, Juliana, não é bom a gente analisar os fatores positivos e os fatores negativos? Você não acha legal fazer isso? Em concurso público, não. Por isso que eu quero que vocês façam uma separação entre, na ideia de vocês, na cabeça de vocês, entre a VUNESP, banca dos vestibulares de São Paulo e banca do Enem, inclusive, não é? E a VUNESP, concurso público. Porque no concurso, o que se espera é que você mantenha uma linha argumentativa de preferência única, tá? Lá no vestibular, o aluno tem mais liberdade de criação, no Enem também, aqui nem tanto, tá bom, gente? Então, cuidado com isso. Evitem ficar fazendo... Se você é contra a reforma, vá não, 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 entendeu? Dê porquês na casa do não, 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 não. Se você é a favor, então porquês na casa do sim, sim, os efeitos na casa do sim, sim. Evitem criar pequenas contradições, porque a depender da forma como vocês escreverem essas contradições, essas ressalvas de vocês, isso pode soar de forma contraditória e você perder muitos pontos aqui, o que não é interessante, tá? Então vamos mais. Também temos que, se você não comprovar ideias, não citar nenhum exemplo, nenhum mecanismo de sustentação, você pode acabar errando tanto o tema, tá certo? Tanto o tema, quanto outro critério. Você acaba espelhando para outro critério por conta da tipologia dissertativa, tá certo? Então tome cuidado aí, procure comprovar suas ideias, sempre lançando mão aí de exemplos, principalmente, tá certo? Se você tiver, por exemplo, algum dado estatístico, resultado de pesquisa, também ajuda bastante. Júnior, eu posso trabalhar com o argumento histórico na VUNESP? Gente, eles não punem, pode, tá bom? Geralmente em outras bancas isso é um pouco perigoso, mas na VUNESP não. Dá pra você ir de boa, tá? Então, cuidado com isso. Também, cuidado com outro aspecto que quase ninguém conhece. A VUNESP, gente, ela pede soluções para você mitigar o problema do tema. Quando você está terminando a redação, isso pode ser feito parágrafo a parágrafo, tá? No desenvolvimento, por exemplo, você aponta um problema aqui, que você tem um problema, e aqui você tem uma solução. Pode ser feito parágrafo a parágrafo, ou pode haver uma solução geral para todos os problemas que foram apontados acima, tá bom? Você pode ter uma solução aqui ao final. Então, tome cuidado que não pode faltar isso na prova da VUNESP. É um diferencial dela. Tanto que eu falo pra vocês que ela é a banca do Enem, muito por função disso, tá? O Enem tem essa característica muito em função de ser VUNESP, que está fazendo o seu concurso, a sua prova. Então, gente, a gente tem que apresentar sempre uma conclusão com um ponto de vista de solução. Cuidado porque essa solução ela não pode respeitar direitos humanos, vamos dizer assim, agora não é uma mania, não é? Eu queria dizer para vocês, é uma onda que as bancas estão perseguindo de um modo geral, não são todas as bancas, mas algumas perseguem isso de forma muito clara, muito explícita, e a VUNESP, embora não tenha falado isso no seu edital com clareza, quando você vai olhar a correção, um dos critérios para o examinador te dar nota, ele vai conferir se você
apresenta uma solução coerente com a problemática com a qual você está trabalhando, né? Os aspectos que são derivados dessa problemática também, tá? Então, de olho. Pessoal, para conseguir o total, então, em temas, Júnior, o que eu tenho que fazer? Apresentar argumentos coerentes, né, com a proposta temática. Se você, como eu disse para você, se você é contra a reforma tributária, é melhor você ter uma cadeia de argumentos contrários, tá certo? Se você é a favor, é melhor você ter uma cadeia de argumentos a favor, porque a coerência ela tem a ver com essas combinações, tá? Para evitar a contradição. Procure sempre fundamentar os seus argumentos. A VUNESP não exige fundamentação em todos os argumentos, não tem necessidade disso, mas pelo menos trazer um ou outro exemplo para segurar a onda ali na hora que você estiver fundamentando, tá? E não se esqueça de apresentar uma solução para o problema que você está analisando. Às vezes o tema não é o problema, mas você trouxe problemas em função do tema, então você tem que raciocinar aí essa questão, tá? Vamos lá. Segundo critério estrutura. O que abrange esse critério estrutura, gente? A tipologia dissertação. A banca é muito explícita, né, em cobrar dissertação. Vamos lá. Você tiraria nota 0, naturalmente, se você começar a contar uma história. Você está contando história, então você não está dissertando. Quando você vai relatar alguma coisa, contar uma reportagem, ficar o tempo inteiro fazendo isso, você corre risco de tirar 0. Então veja que a VUNESP não te dá 0 só para fugar o tema. Ela te dá 0 também se você começar aí a contar história. Quando você fica com o critério com a menor nota, né, nota conceitual mais baixa, em torno de apenas 30% do valor desse critério. Se você apresentar texto híbrido, muito cuidado, eu vou explicar. A mescla de trechos dissertativos com outros tipos de texto ou gênero. Como assim, Júnior? Lembra que eu falei com vocês, o VUNESP não tem nada contra o argumento histórico, mas desde que você não fique contando a história, né? Você pode fazer uma menção muito, muito breve à história. Para você não errar isso aqui, para quem fica perdido, é só evitar o máximo que você puder, evitar usar verbos no passado. O máximo que você puder. Porque se você fizer isso aqui, se você usar verbos no passado, né, tem que evitar. Se você usar verbos no passado, você vai construir um hibridismo entre a dissertação e a narração. Então fica bem complicado você conseguir nota aqui, certo? A banca também, ela vai te dar nota mínima em estrutura se você apresentar argumentos de forma caótica, né? Ou simplesmente se você for enumerando elementos que você julga serem, na sua cabeça, argumentos, tá certo? Como assim, Júnior? Quer ver? Isso é uma diferença muito grande, só para vocês terem noção, entre o CESP e a VUNESP. Só para vocês terem noção, tá? Eu gosto de pegar uma banca e comparar, porque às vezes o aluno fez um concurso, ele tem que ter essa noção. Por exemplo, no concurso da Polícia Rodoviária Federal, o que aconteceu? Eles fizeram uma pergunta, Polícia Rodoviária Federal foi CESP, tá? Só para você ter uma noção. Eles fizeram 3 perguntas sobre um tema. O tema era alguma coisa ligada à redução das infrações de trânsito nas estradas, alguma coisa assim. E aí a banca pedia para os candidatos apontarem, por exemplo, uma das questões, medidas, tá certo? Medidas que a sociedade poderia tomar para reduzir as infrações de trânsito. Medidas que a sociedade poderia tomar para reduzir as infrações de trânsito. Quando você faz geração do CESP, o que acaba acontecendo? Um parágrafo se ocupa de mera enumeração. É muito comum isso acontecer. Então os alunos às vezes falam, a sociedade pode tomar medidas como denunciar à Polícia Rodoviária Federal infrações que são percebidas, né, por motoristas que desrespeitam a lei, propor o endurecimento da norma por meio de, sei lá, conselhos e assembleias, alguma coisa assim, propor vamos dizer assim, a efetivação da educação no trânsito no currículo escolar. Então, quando no CESP, você faz esse tipo de enumeração, certo? Mas se você fizer isso para a VUNESP,
Acabou. Não pode fazer isso. Você tem que pegar cada parágrafo na VUNESP, esquecer essa estrutura CESP e, por exemplo, se você cita a questão da educação no trânsito como uma das medidas da sociedade, isso aqui precisa ocupar um parágrafo. Você tem que trabalhar este assunto, certo? Para que seus comentários eles não fiquem sem relação nenhuma, sem desenvolvimento, tá bom? Eles precisam se direcionar para uma construção só. Então, você tem que ter cada parágrafo tratando de um assunto. E estes parágrafos têm que ter uma relação entre si. Ou seja, esses argumentos precisam ter uma relação entre si, que é criada até pela coesão, tá? De preferência. Mas, veja que a banca não quer argumentos que não se relacionam entre si. Você precisa trabalhar uma cadeia argumentativa que tem algum ponto de relação. Por exemplo, duas causas de alguma coisa ou três causas de alguma coisa. Tem gente que trabalha causa, efeito e algum aspecto. Fica assim uma mistura, tá? Uma causa para alguma coisa sem nenhum efeito decorrente desta causa, um efeito para outra coisa sem nenhuma causa que motivou esse efeito e depois uma caracterização, mistura. Então não é legal. Cuidado com isso aqui. Pessoal, sobre para você ganhar aqui, né? Tipo assim, para você ganhar não. Você tiraria metade da nota em estrutura se você, atenção, hein? Por exemplo, produzir texto que tá lá bonitinho, cumprindo gênero, mas você resolve conversar com o leitor. Isso acontece demais. Como assim? Vocês estão me ouvindo falar a palavra você toda hora para vocês, não é? Toda hora eu falo a palavra você para vocês. Toda hora. Mas eu converso com vocês dando aula. Embora vocês não estejam vendo a minha imagem, porque eu estou com esse material aberto no meu computador aqui da nossa sala de correções, não é? Mas eu estou falando você, me remetendo a você. Mas você não pode fazer isso na redação. Às vezes o aluno escreve isso na redação, né? Ele diz assim, ó. Para você evitar acidentes de trânsito, você não pode transformar o seu corretor no seu interlocutor, tá? De jeito nenhum. Então, o correto é para se evitar alguma coisa, tá bom? Para se evitar, certo? Então, tome muito cuidado com isso, tudo bem? Outra questão para a VUNESP que é importantíssimo, hein, gente? Importantíssimo. Embora não esteja escrito aqui, não sei se eu deixei anotado aqui, mas eu vou falar para vocês. O VUNESP não gosta de primeira pessoa, em hipótese alguma. Júlia pode ser primeira pessoa do plural, eles até aceitam a primeira do plural, mas quer uma dica de boa? Você está no concurso público, aprenda a escrever em terceira. Porque se você deslizar de uma pessoa para outra, você já entra em coerência por conta da pessoa da redação que você alterou, tá? Então, a dica que eu te dou, aprenda a trabalhar, né, sempre com a terceira pessoa, principalmente no concurso da VUNESP. Perfeito? Bom, também você vai ficar com a metade dos pontos, né? Se você apresentar, por exemplo, alguma parte da discursiva incompleta. Você tem lá, por exemplo, introdução, desenvolvimento, aí chega, não tem conclusão. Acontece muito isso. O aluno corre contra o tempo para entregar a redação, dá tempo de concluir, não tem conclusão. Pode ter certeza, você vai perder metade dos pontos da nota de estrutura e que normalmente costuma ser a maior nota, tá? Geralmente quando a banca divide, né, ela costuma dar preferência para a estrutura, como aí o elemento de maior nota. Mas, apresentar argumentos, né, ou lista de comentários com uma direção única, porém, argumentos de forma circular. A direção única eu vou explicar para vocês. Quando você trabalha argumentos favoráveis a alguma coisa ou argumentos contrários, você adota uma postura coerente. O que é a tal da direção única e que gera um erro de circularidade? O erro de circularidade, gente, ele é o tipo do erro que atrapalha a progressão do seu texto. O que é progressão? A progressão é você entrar com um assunto novo. Assunto novo. A cada argumento você tem um assunto novo. Tem aluno que começa falando, por exemplo,
que ele é contra, né? Estou citando o caso da reforma da Previdência, que ele é contra a reforma. E ele diz assim, olha, a reforma da Previdência, ela é ruim para o país porque ela atinge os mais pobres, né? Ela faz com que haja uma exploração, com que os mais pobres paguem as contas do governo. E aí o aluno fica nisso, ele não consegue sair dessa ideia do mais pobre pagar a conta do governo. Então, quer dizer, ele arrasta essa história de um parágrafo para outro. Então, quer dizer, este assunto aqui, ele segue para cá. E quando você faz isso, você não consegue avançar. A mudança de parágrafo indica o quê? O que é o básico? Quando você estudou um pouquinho sobre paragrafação na sua escola, não é? No seu colégio. A mudança, gente, de parágrafo simboliza a mudança de assunto, né? A mudança de perspectiva dentro daquele assunto geral, dentro daquele tema geral, tá? Então, você tem que progredir, você não pode ir arrastando o mesmo argumento para vários parágrafos. Por exemplo, se você diz, né, vou pegar uma situação assim, vamos supor, por que você é contra a reforma? Vamos pegar o contra, que é mais fácil ser contra do que ser a favor, quando você está discutindo alguma coisa polêmica, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, esse é o primeiro argumento que você quer usar, o seguinte, né? Esta reforma, ela explora os mais pobres, então você quer usar o argumento dos mais pobres. Depois você quer falar que esta reforma, ela, por exemplo, ela está sendo feita para pagar a dívida dos bancos, então aqui dívida, né? Dívida dos bancos, certo? E o terceiro caso, né, é que esta reforma, ela, vamos supor, ela de fato não atinge, vamos supor, ela pode acabar gerando um problema futuro para o comércio, uma vez que as pessoas ficarão com muito pouco dinheiro. Então ela pode gerar problemas futuros. Problemas futuros para o comércio. Na redação você não abrevia como eu fiz esse não, tá? Já sabe disso, né? Isso aqui é só porque eu estou dando aula para você. Então o que acontece? Cada parágrafo vai se ocupar disso aqui. Agora, o triste seria se você ficasse arrastando um assunto para outro parágrafo. Aí complica, tá bom? Aí complica, certo? Então, quer dizer, a circularidade, ela indica a dificuldade que você tem de mudar de assunto. Às vezes a circularidade não acontece só de uma perspectiva para outra. Ela acontece às vezes quando você tem o assunto 1, assunto 2, assunto 2 de novo, né? Você resolve voltar daquele assunto que você havia mexido com ele anteriormente. Então, cuidado, tá? Cuidado com argumentos superficiais, né? Por isso que eu falei com vocês, não pode ser mera enumeração. São problemas gerados, né, pelo desemprego. Você sai lá metralhando um monte de problema. Não pode fazer isso, tá bom? Sempre procure causas para aquilo que você está explicando ou o modo como aquilo vai precisar ser debatido, os meios, né, as ferramentas, instrumentos, tá certo? Para você poder trabalhar. Evite ficar viajando na maionese, tudo tem que... Sempre eu falo assim, o aluno que sabe trabalhar texto, ele dá uma informação por vez, ponto final, entra em outra informação, ponto final, e vai seguindo para outra informação também, ponto final. É claro que tem que ter coesão, tá? Tem que ter um ponto de ligação entre esses elementos aqui, perfeito? Tranquilo? Então, gente, cuidado. Se não prestar atenção, ficar arrastando o assunto, aqui no item eles vão dar para você metade da nota se você ficar cometendo erros de circularidade ou ficar conversando com o leitor, ou esquecer alguma parte da discursiva. Bom, você não fez introdução ou não fez a conclusão. Só um detalhe, título para a VUNESP, diferença para o vestibular. No concurso público nem precisa colocar, porque a VUNESP simplesmente desconsidera o seu título. Então, se você não quer problema em concurso, deixa de dar o título. É claro, gente, que eu sempre falo para os alunos assim, quando a gente recebe um caderno de provas, a gente lê as regras,
Porque pode ser que a banca mude de ideia no dia do caderno de prova, no dia da prova. Já aconteceu com outra banca que não é a VUNESP. A Fundação Universo uma vez, né? Resolve na hora da prova pedir para o aluno não colocar título. Ela foi explícita, não dê título ao seu texto. Fundação Universo. E aí o aluno falou, mas não tinha isso no edital. Não tem problema, ela colocou isso como regra para você compor a redação, tá bom? E para você tirar o total em estrutura, professora, como é que eu faço para eu tirar o total em estrutura? Por que eu vou ficar comentando praticamente os mesmos erros, tá? Vamos lá. Para você tirar o total em estrutura, você precisa, não é? Trabalhar a dissertação de forma equilibrada. Isso quer dizer o quê? Trazer uma introdução, gente, bem íntima em relação ao tema, uma introdução bem ajustada em relação ao tema, uma introdução que programe o desenvolvimento, os argumentos do desenvolvimento, não é? E uma conclusão que traga solução ou para o tema geral, se ele for o problema, ou solução para sanar os problemas que você apresentou aqui na redação, tá bom? Ou a sua redação vai terminar com solução para para o tema de um modo geral, ou vai haver solução para aqueles probleminhas que você foi trabalhando, certo? Olha só, você precisa, né, desenvolver seus argumentos, tá certo? Os seus argumentos têm que ser justificados, tá bom? Sempre voltados para o que você está defendendo. Veja que a banca, né? Olha só, a banca diz aqui para você, de modo a convergir para o ponto de vista defendido. Por isso que eu falei que a contra-argumentação é perigosa em concurso público, tá bom? Evite digressões, fica digressão, ficar viajando na maionese, né? Quando você se perde escrevendo, fica nítido, acontece, né? Eu brinco sempre com meus alunos, acontece, a gente percebe quando a pessoa deu aquela viajada na redação, né? Que nem ela tem certeza do que ela escreveu, tá? Então você precisa fazer sempre uma redação que vai trazer um assunto novo. A cada aspecto do desenvolvimento, você tem um assunto novo, um assunto fundamentado, perfeito? Então, para você compor aí uma boa dissertação, você tem que pensar nessas questões todas. Bom, chegamos aqui à parte de expressão. Quando a gente fala em expressão em concurso público, o que nos vem à cabeça, né, domínio gramatical, tá? Domínio gramatical. Porém, não é só isso. A VUNESP também, em expressão, ela vai analisar, né, não só a forma de você lidar com a gramática, mas o seu vocabulário. Se você não trabalha com muitas expressões muito populares no texto, que seria um problema para você, não é? Aqui eles vão analisar a coesão, por exemplo, a FCC analisa a coesão lá em estrutura. A VUNESP vai analisar a coesão mais dentro da expressão, o que de certo modo não é tão ruim. Por quê? Porque costuma a expressão às vezes valer menos e vocês erram muito os recursos de coesão. O que é o recurso de coesão, Júnior? É aquele recurso que liga as partes do meu texto, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um parágrafo, né? Ele se liga a outro por um recurso de coesão. Por exemplo, você tem um argumento 1, você falou dele. Quando chegou o argumento 2, você vem com um recurso de coesão, ó. Além disso, né? E aí você expõe o argumento 2. Aqui eu estou dando exemplo da coesão parágrafo a parágrafo, né? Mas a coesão ela é feita dentro do próprio parágrafo, quando você vai mudar de oração, você vai mudar de período, tá bom? Então, de olho nisso. E a banca também, né? Aí ela vai observando. O que ela faz aqui, gente, se você tem uma redação muito precária, mas muito precária nessa parte, você tira 0. Tá tudo muito ruim, gramática péssima, impossível ler, você vai tirar 0. Né? Se você tem um domínio, aqui ela vai graduando. Domínio mediano, você tira metade dos pontos. Né? Para você conseguir o total dos pontos, é bom você demonstrar que tem pouquíssimos erros. Veja bem, a VUNESP te deixa errar a gramática, deixa errar um errinho ou outro, mas a redação está muito bem estruturada, a banca não entra em questão, ela te dá total, tá bom? Aliás, isso acontece, gente, com a maior parte das bancas de concurso público. Com a maior parte das bancas de concurso público. Você erra alguma coisinha, a banca te deixa tirar total, tá? Ela não te pune 100%, perdão, ela não vai te punir porque você teve alguns errinhos gramaticais. Então, isso aqui ela deixa passar, né? Presença rara de um coloquialismo, não é? De
uma vírgula que você errou. Então, se você usa bem os recursos de coesão, a parte, esqueceu um acento, paciência, eles não vão te punir por isso. Perfeito? Gente, estes são os critérios da VUNESP. A gente, como eu digo para vocês, né, a gente tem que ter um conhecimento. Esse é o nosso conhecimento preliminar. Depois nós vamos entrar, naturalmente, aqui abrindo o curso. Nós vamos entrar aqui já falando da estrutura da dissertação, né, como que ela se forma. A gente vai detalhar isso aqui com calma para todos vocês aqui no curso, né? E vamos depois trabalhar essas questões no tema. Vocês vão se acostumar com esses exemplos, né, perdão, com esse critério avaliativo à medida que vão sendo corrigidas as redações de vocês, quando a gente começa a fazer comentários aí na área de melhoria, tá bom? É muito importante, volto a dizer, não fique com preguiça, assista todas as aulas de correção de comentários, porque, gente, quem assiste não se arrepende, né? Eu gosto sempre de mostrar, ó, maiores notas na PRF aqui, aluno nosso, tirou total, no escrivão, aqui, ó, aluno quase tirou total. Ele errou uma coisinha de gramática aqui, tirou 12,13, né? Em 13 pontos. Perdão, aqui tá no meu e-mail, fica essa bagunça. Tirou 12,13, mas pode ver, todos os conteúdos aqui o aluno acertou, né? Teve umas falhas de gramática aqui, mas o que é normal, certo? Olha aqui, redação de outra banca também, ó. Aluno com 100 pontos. Tá? Valendo 100 pontos, 100 pontos. Qual que é a diferença desses alunos, né? Porque o curso ele é único para todo mundo. A diferença é assistir a aula, tá bom? Gente, beijo grande. A gente segue no curso, então, trabalhando a dissertação para a VUNESP.